Vamos terminar hoje o Creio dos Apóstolos. Na sequência, semana que vem, vamos iniciar os 10 mandamentos, para a gente já começar a fazer o exame de consciência. E depois finalizar com os sacramentos. Certo? 10º artigo do Creio dos Apóstolos. Creio na remissão dos pecados. O que significa isso? Remissão dos pecados. Alguém tem ideia ou não? Perdão. Perdão, Mas é mais do que isso. Remissão vem do latim redimere. Em latim, redimere é comprar de volta. Porque quando você está em estado de pecado, quando você não é batizado, ou quando você é batizado, mas está em pecado grave, você não é... Você está numa condição de inimizade com Deus. E a partir desse momento, você se encontra numa situação de pecado grave, propriedade dos demônios e objeto da ira de Deus. É terrível. Mas Deus dá a oportunidade para você sair dessa. O que você precisa fazer? Quem não é batizado, se batizar. E quem é batizado com medo do pecado grave, confessar. Para Deus limpar a alma. Redimir. Comprar de volta. Assim como Moisés libertou o povo de Deus, os hebreus, que estavam no Egito, sob a escravidão do faraó, sofrendo muito. Assim, quem está em pecado está escravo do demônio. Pode não parecer, mas em alguns casos fica muito latente. Quando, por exemplo, é preciso fazer exorcismo. Que a gente já falou sobre isso. O 10º artigo do Creio ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar pecados. A gente vai ver isso depois nos sacramentos. Mas olha, no Evangelho de São João, no capítulo 20, está a parte que Jesus dá esse poder para os apóstolos. Para os apóstolos, não para os discípulos. Foi para os apóstolos. No capítulo 20, no final, Jesus estava para ir para a ascensão dos céus. Que foi que a igreja no mundo inteiro rezou agora no último domingo. Próxima festa litúrgica é o Pentecostes. Antes de Jesus ir para os céus, ele encontrou os apóstolos reunidos. Aí ele falou assim: a paz estejam convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Isso está no capítulo 20 do Evangelho de São João, versículos 20 seguintes. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverdes, eles serão retidos. O padre, na hora da confissão, ele pode não perdoar você. Não te dá absolvição. Se ele perceber que você não está arrependido. Que é uma condição para o sacramento valer. A gente vai entender isso depois. Então, por isso que Jesus deixou claro: quem vocês perdoarem, serão perdoados. Quem vocês reterem, serão retidos. Se o padre fala assim: eu não te absolvo, meu Deus, aí você faz penitência. Mas isso não acontece. Só acontece com gente ruim. O padre não pode fazer isso, né? Só faz com quem não se arrepende, porque não tem como perdoar. Muito bem, eu acabei me perdendo aqui, olha que beleza. Vamos lá. Pode a igreja perdoar todas as espécies de pecado? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu o pleno poder de ligar e desligar, como eu disse. Só que tem alguns pecados que um padre não pode absolver. São os pecados de excomunhão. Só o Papa absolve. Por exemplo, tudo que você fala na confissão, quando o padre der absolvição e você sair dali, ele jamais não pode falar para ninguém. Porque se ele falar, ele incorre pena de excomunhão. Entendeu? Fica excomungado. Fora dos bens celestes, da bondade de Deus, da possibilidade de salvação. Só o Papa tira isso. Inclusive tem padre que se tornou mártir no México, no tempo da perseguição da igreja,
Porque o governo exigiu que eles contassem o segredo de confissão. Alguns não falaram e o exército mexicano matou. Matou muita gente. Se você falar na confissão assim, padre, eu vou sair daqui agora e vou matar fulano. Quando você sair dali, o padre não pode fazer nada. É como se ele não soubesse. Entende? Ele não pode, tipo assim, indicar o pecado à pessoa. Ele pode falar de modo genérico, eu já ouvi tal pecado. Mas ele jamais pode indicar. Ou nem, assim, dar a conhecer pistas. Porque isso ele incorre em excomunhão. Outros pecados também, por exemplo, o aborto. Excomunhão. Pecado gravíssimo. Quem são os que na igreja exercem este poder de perdoar os pecados? São, em primeiro lugar, o Papa, que tem a plenitude total, como eu disse, os bispos e os padres. Mas não todos os padres que têm faculdade de bispo. Porque o bispo pode tirar isso de um padre, como pena. Se um padre fazer alguma besteira, o bispo fala assim, você está proibido de atender a confissão e celebrar a missa. O bispo é o chefe da igreja. Ele é o príncipe. Por isso que um bispo... já viram uma roupa com um bispo celebrando? Ele usa um chapéu diferente. Ele carrega um negócio, parece um cajado. Ele tem um anel no dedo. A mitra que ele põe na cabeça, se chama mitra, é a plenitude do ensino. O bispo tem o poder de transmitir a fé, porque ele é sucessor dos apóstolos. O báculo, que chama báculo aquele cajado, significa que ele é um pastor das ovelhas de Cristo. Ele tem o poder de governo. Ele pode falar para o padre, sei lá, aqui nós estamos no território da paróquia Medianeira. O padre é o padre Joeberton, ele é pároco. Tem um vigário, que é o padre Melquisedeque. O bispo pode chegar ali e falar assim, olha, pode ir embora, vou colocar outro padre aqui. Eles não fazem assim a revelia. Mas o pleno governo, quem tem é o Papa. Desculpa, o bispo e o Papa da Igreja Universal. Como perdoa a Igreja os pecados? A Igreja perdoa os pecados pelo esmerecimento de Cristo. Isso é importante, porque Cristo é que pôde pagar a nossa culpa, não é o Padre em si, né? Pelo sacramento da penitência e do batismo. No batismo é perdoar todos os pecados se você se arrepender. Aí depois você não precisa confessar. Só se pecar dali em diante, que não se espera, né? E aí o que acontece é a remissão completa. No caso, para quem é batizado, da pena eterna e a pena temporal, porque o pecado deixa duas penas. A pena eterna, que é a condenação eterna no inferno, o batismo tira, assim como o sacramento da confissão. Só que no sacramento do batismo tira também a pena temporal. A confissão não tira. O que é pena temporal? São as consequências do pecado. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui e vou falar de novo, só para vocês entenderem. Se eu, Deus me livre, assalto uma casa e mato os filhos do casal lá. Depois me arrependo, me converti, me arrependi, beleza. Eu não deixo uma dor para os pais. Eu me arrependi, Deus, eu fui absolvido. Mas ainda tem a dor dos pais pela saudade dos filhos. Então o pecado deixa consequências. Deixa consequência eterna e temporal. O sacramento da confissão e o batismo tira a condenação eterna. Mas a pena temporal, só o batismo tira. A confissão não tira. E eu tenho que pagar no purgatório. Que pode ser aqui na Terra. Deus mandar, sei lá, uma doença grave, um câncer, uma coisa dolorosa, Deus está te purificando. Porque no céu não entra mais ou menos. Você tem que estar 100% limpo. Não pode ter nenhuma mancha de pecado. Entende? Assim como a água, por exemplo. Eu peço pro Bruno buscar uma água para mim. Aí o Bruno pega um copo de água e antes de me entregar ele põe a mão dentro. Eu não vou querer beber essa água. Ele não sujou completamente, mas está um pouco sujo. Certo? A mesma coisa Deus. Se sua alma não estiver 100%, você não vai para o céu.
Não tem meia boca lá não. Não tem ninguém com Deus. Deus está vendo tudo que você faz. Inclusive quando você peca. 11º artigo. Creio na ressurreição da carne. O que significa isso? Para extirpar de vez por todas as doutrinas panteístas da reencarnação. Isso é uma tolice tremenda. Isso é coisa de panteísmo. E é contrário às primeiras coisas que a gente viu. Que Deus é um só. Não tem como ter mais de um Deus. Pela própria definição do que é Deus, de quem é Deus. Então o que é isso? Eu creio na ressurreição da carne. Quando Jesus vier em glória, haverá a ressurreição de todos os corpos. Agora no céu só tem 2 pessoas que já ressuscitaram. Vocês sabem quem são? Sabe? Só 2 pessoas agora estão ressuscitadas. Além de Jesus? Jesus e mais outra pessoa. Que a igreja já definiu isso. Que, inclusive, na liturgia hoje a gente celebra 13 de maio, dia de quê? Hoje é 13 de maio. É dia de Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Jesus. Verdade, na outra aula, Jesus e Nossa Senhora são os únicos que têm corpo físico. São os únicos. Eles já ressuscitaram. Porque Nossa Senhora nunca teve pecado, ela foi preservada do anjo original. E Jesus é Deus, ele não pode nem, se ele quisesse, ele pode pecar, porque ele jamais ia querer um pra desse. Então, eles são os únicos que já estão ressuscitados. Nós vamos ressuscitar um dia. Ou com um corpo glorioso, ou com um corpo de danação eterna. Mas esse corpo vai ser substituído. Esse corpo mortal, perecível, vai ser substituído. Como se fará a ressurreição dos corpos? Ela se dará por virtude de Deus, que é todo-poderoso. Aqui nada é impossível. Como será a ressurreição? Será no fim do mundo, e depois se seguirá o juízo universal. Imediatamente vai ter o juízo de todas as pessoas, de todos os lugares. Tem 2 tipos de julgamento. Tem 2 julgamentos. Quando você morre imediatamente, tem um juízo particular de tudo que você fez de bom e tudo que você fez de mal. Deus vai mostrar, como num filme, e a consequência disso. A consequência das coisas boas e das coisas ruins. Dos seus atos. Se você for digno, você vai ser salvo. Se não, condenado. Deus vai mostrar. E depois vai ter o juízo universal. Que Deus vai fazer justiça com todos. Deus vai revelar todas as coisas. Jesus Cristo vai revelar tudo. Porque, por exemplo, Deus permitiu que acontecessem injustiças. Mas não só isso. Jesus disse, tudo que é feito oculto será revelado. Exceto os pecados confessados. Os pecados confessados, arrependidos, Jesus não vai tocar no assunto. Como se não acontecesse mais. Não tivesse acontecido, entendeu? E os outros que não foram confessados. Agora, Deus vai fazer justiça com todos, né? Pessoas ruins, cruéis serão humilhadas diante de todos, para que todos saibam. E os bons, que passaram a vida inteira buscando a caridade, o amor, serão exaltados por Deus nesse momento. Certo? Alguma dúvida? Por que Deus quer a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito bem ou mal unido ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio castigo. Porque nós somos corpo e espírito. Aliás, corpo e espírito, certo? Nossa alma é espiritual. Então, quem for para o céu, além da felicidade que é própria da alma, que não tem comparação, quando a gente ressuscitar, todos os nossos sentidos, que a gente vai ser humano, normal, como a gente é agora, vai estar saciado ao máximo. Então eu vou sempre sentir o melhor sabor, eu vou ter melhor visão, o melhor cheiro, sempre, a melhor, a melhor música possível. Todos os meus sentidos vão estar elevados ao máximo. O contrário também é verdadeiro. No inferno, todos vão ter um outro corpo ressuscitado, um corpo de perdição e de pecado.
em que os sentidos vão estar todos deturpados. Vai ser a visão mais horrível, o cheiro mais ruim, entendeu? O sabor mais péssimo possível. E tudo. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não, haverá uma diferença enorme dos eleitos e dos condenados. Quais são estes dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Impassibilidade. Ou seja, não vai poder mais sujeitar ao mal. Dor. Nossa Senhora agora não pode sentir mais dor. Ele está com um corpo glorioso, ressuscitado. Né? Para aqueles que vão para o céu. Claridade, resplandecerão como o sol. Ou seja, glória. E depois agilidade. Assim como Jesus, depois da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos, fechados, trancados, e Jesus entrava pela parede. Porque é um corpo glorioso, tem outras propriedades. E o corpo dos condenados serão dotados de terrível estigma da reprovação eterna. Só desgraça. E o último artigo, creio na vida eterna. O que diz isso? Diz que depois da vida, nós temos aqui agora, nós teremos uma outra eternamente feliz para os eleitos, ou eternamente desgraçada para os condenados. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não, nós não podemos. Não, Deus não revelou para ninguém aqui. Não cabe para a gente saber como que é o prêmio dos eleitos, dos que estão no céu. Porque é tão grande que não tem termo de comparação, não tem nada aqui que se aproxime. Mesmo se Adão e Eva não tivessem pecado, a felicidade do paraíso do Éden não tem, ainda é muito abaixo do que é o paraíso no céu. O motivo pelo qual a gente foi criado. Isso aqui é tudo transitório, aqui na Terra, tudo de passagem. Em que consiste a felicidade dos eleitos? Consiste em ver e amar e possuir a Deus, que é a fonte de todo bem. E em que consiste a desgraça dos condenados? Serem para sempre privados da visão de Deus, punidos eternamente. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso, para os condenados os males do inferno? Os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, ou seja, Deus vai premiar eternamente e condenar eternamente. Então veja, o que é um pecado? Aquele momentinho de prazer que pode resultar na eternidade no inferno. A suprema angústia sem fim. Não compensa. Por isso São Paulo apóstolo diz que o salário do pecado é a morte. Ele fala isso várias vezes nas epístolas. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado. O que é a morte? A morte é um castigo. É algo ruim. Que é contra a natureza que nós somos criados. Né? Contra a nossa finalidade. E o que quer dizer a palavra amém do creio? O amém do creio significa assim seja. O que quer dizer creio que é absolutamente verdadeiro tudo o que neste 12 artigos se contém, e estou mais certo disso do que se visse com os meus próprios olhos. Então, a profissão de fé, ela é necessária para você ser cristão de verdade. Porque Jesus diz, quem crê e for batizado. Então, antes da gente receber os sacramentos, eu preciso conhecer a fé. Essas coisas precisam estar cristalizadas na cabeça de vocês. E depois, a gente vai entender mais sobre moral e outras coisas. Amém? Amém. Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Muito fácil, né? Eu vou mandar a lista dos 10 mandamentos. Decorem, por favor. Porque daí fica mais fácil de fazer o exame de consciência, que é importante para todo mundo. Para quem vai confessar e para quem vai receber o batismo. Certo? E é isso. Vamos rezar?